Bora, Fiel, separei um trecho aqui com análise aí do Mano, do Benja e também do Chico Garcia da vitória do Corinthians por 1 a 0 aí. Meu amigo, se não fosse o Matheus Bidu no segundo tempo acertar aquele chute ali, não sei não. Esse time reserva que entrou aí, pelo amor de Deus, que time fraco, na moral. E comenta aí o que você achou da vitória do Corinthians, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você não perder nada do timão, pós-jogo, notícias, informações, pré-jogo aqui no canal pra você corintiano. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Bora lá, pessoal! Terminou no Uruguai. Racing 0, Corinthians 1. O Coringão vence e continua vivo na Copa Sul-Americana, pessoal. Mas que jogo ruim, hein? Nossa senhora! Mijar um garfo é mais fácil do que ver esse jogo. Primeiro tempo praticamente não existiu. Aquele time reserva do Corinthians que o Dorival mandou pra campo é uma grande porcaria, cara. E novamente eu acho essa estratégia do Dorival um grande erro. Ô Dorival, tem que colocar o que você tem de melhor em campo, cara. Resolve a porra do jogo e aí sim você coloca aos poucos esse time reserva aí pra ir rodando e fazendo um rodízio com os titulares. Aí você põe a galera pra descansar, mas resolve o jogo logo. A impressão que eu tenho, cara, é que o Corinthians meio que tá andando pra Copa Sul-Americana, não tá se esforçando pra continuar vivo na competição, sabe? Tá meio que tocando de lado, correndo pra não chegar, não tá fazendo questão. Pô, vocês estão de brincadeira, mano. Estão de brincadeira. O que pra mim é uma burrice sem tamanho. É um título internacional, é um título inédito na história do clube, dá uma vaga direto na Libertadores da América. Porra, pessoal, eu não entendo muitas vezes aí os torcedores, cara. Os torcedores menosprezando um título. É título, porra. O clube muitas vezes aí deixando de lado essa competição, sabe? Meio que, porra, cagando e andando. É a chance que o Corinthians tem de tentar o segundo título na temporada. Porra, cara, se a gente pega aí um time que tomou 12 gols em 4 jogos, o Corinthians tem que ganhar, porra. Esse time reserva do Corinthians tinha obrigação de fazer um jogo melhor do que fez, mano. E te falar, mano, esses titulares do Racing são uma porcaria. Esse Racing genérico aí. E isso prova, cara, que o time do Corinthians também, em termos de elenco, também é uma porcaria. Porque esses reservas, enquanto estavam em campo, não deram conta do recado. E aí, graças a Deus, o Dorival se tocou disso e no segundo tempo ele voltou com o Carrillo e o Yuri Alberto e eles conseguiram meio que colocar, sabe, um pouco mais de gás no jogo. Não foi aquele momento absurdo que o Corinthians pressionou de cima e embaixo no segundo tempo, mas uma melhora que já deu foi significativa para o Corinthians pelo menos vencer. E cara, na boa, o Corinthians está vivo. Agora o Corinthians só depende dele para poder se classificar para a próxima fase da Copa Sul-Americana. E dá pra ganhar, mano. Esse time do Huracan, mesmo jogando na Argentina, não é nenhum bicho-papão, mas basta o Corinthians querer. Ô Coringão, vamos pra cima porque dá pra avançar sim, cara. É muito mais prático acreditar que o Corinthians possa ganhar essa competição do que o Campeonato Brasileiro ou a Copa do Brasil. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. Olha, o jogo foi horroroso. O time do Racing é horroroso. Não é à toa que não tem nenhuma vitória na Sul-Americana. Jogo difícil de assistir, deu sono, chato, mas o Corinthians precisava vencer e venceu. 1 a 0, gol do Matheus Bidu, chutou de bico, bateu no zagueiro, entrou, dane-se. O Corinthians precisava ganhar, ganhou, respira na Sul-Americana. E vou dizer uma coisa, o Corinthians não pode abrir mão da Sul-Americana. De todos os torneios que o Corinthians disputa, o que ele tem mais condição de ser campeão e o mais fácil é a Sul-Americana. Além do que é um título internacional que o Corinthians não tem. Então, Dorival, não abre mão não. Vai pra cima, porque é o título que mais fácil para ganhar. Vamos no grupo do Corinthians aqui. Olha aqui, grupo C. Para a gente poder enxergar melhor o que está acontecendo, tá? Vamos lá, ó. Tá o grupo C e o D na tela aí, mas a nossa atenção é no grupo C. Olha o que está acontecendo aqui, rapaziada. O Huracan e o América de Cali, eles empataram no jogo de ontem, né? Tá ali 0 a 0. Como vocês podem ver, 0 a 0 no jogo de ontem. Aí, o Corinthians vence o jogo contra o Racing do Uruguai, que é o pior time da competição, não pontuou, num jogo horroroso, horrendo, tenebroso. Para quem assistiu o jogo, parabéns, porque eu, por motivos profissionais, acabei assistindo. E, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vamos falar sobre esse jogo ainda na sequência. Mas vamos analisar aqui o efeito prático já.
O Corinthians vence com o gol do Matheus Bidu, um golzinho de xiripa, assim, uma coisa, né, inacreditável. E beleza, faz o que tem que fazer. O Corinthians ganhou os 2 jogos do Racing. Aliás, todo mundo ganhou do Racing do Uruguai. Ainda tem uma rodada para ser finalizada. O Corinthians é o segundo colocado com 8 pontos. Vamos ver se o Corinthians consegue ser o primeiro colocado. Porque, vocês sabem, apenas o primeiro vai direto para as oitavas. Né? O segundo tem que disputar um playoff ainda para chegar nas oitavas. Vamos lá. 8-11, né? O Corinthians e o Huracan. Justamente agora, nessa última rodada, teremos um confronto direto, fora de casa, do Corinthians contra o Huracan, fora de casa, no estádio El Palácio, na terça-feira, dia 27, final do mês, hein? 2 semanas. Tem Copa do Brasil semana que vem, só na outra, essa última rodada da Sul-Americana. Claro que o Corinthians está vivo, porque se ele vence o Huracan, ele vai a 11 pontos, e aí tem o pulo do gato. A Sul-Americana não tem critério de desempate no número de vitórias. Não tem. Justamente, se bem que também não iria adiantar nada, porque o Corinthians igualaria o Huracan. Mas vamos já direto para o primeiro fator desequilibrante. É o saldo de gols. O critério de desempate primordial na Sul-Americana é saldo de gols. Então, depois dos pontos, saldo de gols. O Corinthians chegaria a 11, vencendo o Huracan fora de casa. Só que, rapaziada, vamos lá, hein? Tem que tirar 7 no saldo. 7 no saldo é uma goleada de 4-0, pode ser? Vamos lá, eu sou ruim de matemática, né? Mas o Corinthians vai fazer 4, então ele vai... vamos lá, ele melhora o saldo e ele vai a 5 aqui, só que o Huracan toma 4 e ele diminui de 8 para 4. Eu acho que é isso, uma goleada de 4-0 garante a primeira colocação. Difícil, né? Então, assim, a gente nem sabe se o Corinthians terá condições de vencer esse Huracan fora de casa. Mas caso vença, precisa aplicar uma goleada de 4-0. Então, a tendência é que o Corinthians se classifique em segundo, né? Porque, aliás, tendência, tá? Por quê? Porque... rapaziada, acabei de me dar conta de um negócio aqui, hein? Porque, na verdade, o América de Cali está na disputa ainda pelo segundo lugar. E o América de Cali vai pegar o glorioso Racing do Uruguai, em casa. Vamos contar que o América de Cali ele vai ganhar o jogo. E ele vai a 10 pontos. Isso significa que, na teoria, na lógica, se o Corinthians meramente empatar esse jogo, provavelmente ele está fora da Sul-Americana e fora dos playoffs. Então o Corinthians vai precisar ganhar o jogo, mesmo para ser segundo. A menos que o América de Cali tropece. E eu não acho que isso vai acontecer. Então, dentro da configuração de grupo aqui, o Corinthians vai ter que ganhar o jogo, como ganhou hoje do Racing. Só que o Racing é horroroso, como o Corinthians foi hoje. E se o Corinthians for horroroso contra o Huracan, não vai levar. E se perder o jogo, vai ter que torcer para o América perder. Para esse Racing, esquece. Então, assim, rapaziada, tem uma última rodada para acontecer. O Corinthians que não está afim dessa Sul-Americana, já falamos sobre isso, e que não joga para tal, que provavelmente vai preservar jogadores de novo, como o Dorival fez hoje. Então, eu não sei o que pensar. Vocês acham o quê? Que o Corinthians vence pelo menos o jogo? Se vencer por 1-0, está classificado para os playoffs. Que fase, hein? Para se classificar para as oitavas. O que são esses playoffs? Você sabe o que são esses playoffs, né? Você sabe o que são esses playoffs. Os playoffs, eles são jogos eliminatórios contra as equipes que não se classificaram na Libertadores e que ficaram em terceiro colocado nos seus grupos. Aí esses terceiros disputam esses playoffs com esses segundos da Sul-Americana para chegar nas oitavas da Sula. Só que aí, rapaziada, esses playoffs serão disputados depois do Mundial, tá? Então são 2 jogos.
Volta o brasileiro, acho que no fim de semana. E no meio da semana já tem um primeiro jogo, né? Final de semana brasileiro, jogo da volta na sequência para definir esses playoffs. Só que aí eu vou pegar aqui, segura aí, tá? Segura aí, porque eu vou pegar aqui. Hoje, a configuração da Libertadores da América, só para vocês entenderem as equipes que poderiam estar nesses playoffs. Se liga aqui. Tô na Libertadores aqui, tá? Grupo A. Olha quem é o terceiro colocado. Claro, tem uma rodada ainda para acontecer, tá? Tudo isso aqui pode mudar. Botafogo. E aí é sorteio, né? E vamos lá. Vocês já pararam para pensar? Corinthians e Botafogo. É que pro Botafogo também, que é o atual campeão da Libertadores, vai ser uma deprê danada. Pro Corinthians já é, que caiu na pré-Libertadores, que classificou para Libertadores, né? Classificou na primeira fase da pré, na segunda, na verdade. Aí na terceira, que é para chegar na fase de grupo, pum, caiu, veio para a Sul-Americana. Você imagina o Botafogo disputar uma fase de grupos, o atual campeão, e cair num playoff para ir para as oitavas da Sul-Americana. Seria esse o drama do Botafogo caindo com o Corinthians, por exemplo, ou com qualquer outra equipe. Mas o Botafogo pode ser uma equipe, tá? Vamos lá, grupo B, Independiente Del Valle. Nossa, esse aí complica a vida dos brasileiros e não é de hoje. E vamos lá, se não for o Del Valle, pode ser o Barcelona de Guayaquil. Ruim também, tá? Vamos lá. Grupo C. Corinthians e Flamengo. Aí cara, olha, o Grêmio tá nessa barca também, tá? O Grêmio, tô pra falar pra vocês que o Grêmio tá nessa barca. O Grêmio não vai enfrentar o Corinthians no playoff, né? Porque o Grêmio vai enfrentar um playoff com alguém da Libertadores, pra ver se chega nas oitavas. Mas o Grêmio com a sorte que Grêmio e Corinthians estão, pode cair o Flamengo. Mas assim, o Flamengo ainda pode classificar. Só que o Flamengo vai classificar em segundo. E aí, a gente vai ter umas oitavas de Libertadores aí, provavelmente. Enfim, vamos seguir. Grupo do São Paulo aqui, ó. São Paulo já foi. São Paulo já está classificado. Tajeres, não é moleza. Se não for o Tajeres, pode ser o Aliança Lima, do Barcos, do Guerreiro, Peru, complicado igual. Grupo E. Hoje o Atlético Bucaramanga. Tá. O Colo-Colo não pode ser mais, tá eliminado. Pode ser o Fortaleza. Ih, rapaziada. Pode ser o Fortaleza, hein? Porque o Fortaleza vai pegar o Racing fora e o Bucaramanga, o Colo-Colo já eliminado. Se o Bucaramanga vencer o último jogo e o Fortaleza perder para o Racing, já era. O Fortaleza, terceiro, vai para o playoff. Aí dá ruim. Aí é ruim porque é brasileiro, todo mundo se conhece. Vamos para o grupo F, Bahia, meus amigos, que o Inter ganhou hoje. Só que Inter e Bahia se enfrentam na última rodada meio que para decidir ali, né? O Inter ainda pode ser primeiro, o próprio Bahia ainda pode ser primeiro, né? Se o Atlético Nacional perder o seu jogo também. Enfim, só não pode mais ser o Nacional. O Nacional tá fora, mas pode ser Bahia ou Inter ou Atlético Nacional. Pedreira, qualquer um dos três. Grupo G, hoje o Sporting Cristal. Pode ser o Bolívar ainda também. E aí tem altitude, aquela coisa toda. Grupo H, se for o San Antônio Bulu, digamos que, né? Mas assim, os caras têm 2 vitórias, hein, na fase de grupos da Libertadores, mesmo estreante, né? Dorme nesse barulho aí. Deve ser o San Antônio Bulu, acho que tá meio definido esse grupo aqui, né? Porque, ó, não alcança mais o segundo colocado. Então o San Antônio Bulu é um que já está nos playoffs aí da Sul-Americana. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que está acontecendo? É isso. Não tem como fugir. Agora é o seguinte. Que joguinho, hein? Que joguinho do Corinthians, hein? E vamos lá. Eu sei que está muito no começo o trabalho do Dorival, mas eu acho que a gente precisa se convencer de alguma coisa, de algo que eu vou falar. Não é que eu concordo com isso. Não sei se teria como ser diferente, mas a verdade é que
o Dorival não vai encontrar um time antes do Mundial. E assim, você sabe como é que joga o Corinthians do Dorival? Eu não sei. Você sabe qual é a escalação titular do Dorival? Eu não sei. Você sabe o que o Dorival quer com esse time do Corinthians? Eu não sei. Você sabe o que o Corinthians quer na temporada? Eu não sei. Você sabe quem é reserva, quem é titular, se vai contratar, quais são as carências do elenco? Eu não sei. Então, assim, a gente tem mais 4 jogos, é isso? Eu acho que são 4 jogos até a pausa. Nós estamos na 10ª, na 8ª, né? Então nós temos a 9ª, a 10ª, a 11ª e a 12ª. Tem 4 jogos pelo Brasileiro, né? Pelo Brasileiro, mas tem Copa do Brasil. A semana que vem o Novo Horizontino, por isso tem vantagem. E aí depois tem essa última partida aí da Sul-Americana para o Corinthians definir a vida dele na Sula. Até lá, meus amigos, eu já entendi que eu não posso esperar para ver qual é o time do Dorival Júnior. De que maneira ele quer jogar. Porque ele simplesmente tá fazendo um rodízio que cara, tá exagerado, na minha opinião, mas eu não tô lá dentro, eu não sei qual é o déficit físico que ele tá encontrando, só que ele tá mexendo demais. E aí você não tem entrosamento, você não tem liga, você não tem formatação de time, você não sabe qual é o time. E aí fica difícil, né? Fica difícil. Some-se ao fato de que o Corinthians não quer a Sul-Americana. Os caras já entram num outro ritmo, numa outra rotação, né? Já tem isso na Sul-Americana. Tem um clássico domingo, que é contra o Santos, né, gente? E assim, o Corinthians tem um retrospecto altamente positivo diante do Santos. Na Neoquímica Arena não se fala, recentemente nem se fala. E olha como está o momento do time do Santos. Então, eu não vou encarar. Eu sei que você precisa pontuar no Brasileiro, mas ano passado eu entendia, mais ou menos, mas eu entendia um pouco a noia do Brasileirão, porque o time estava no C4, porra. Aí como é que você vai jogar a Vera nas Copas? E o Corinthians foi avançando até. Foi colocando reservas contra o Grêmio, contra o Fortaleza, isso Sul-Americana, Copa do Brasil, chegou a semifinal das duas. Mas quando preservava, quando dava uma poupada ali, eu pensava, tá bom, né? Porra, o foco tem que ser o Cuiabá no final de semana, tem que ser o Palmeiras, o Clássico, tem que ser o Grêmio, tem que ser, não tem jeito. Precisa pontuar no Brasileiro. A gente está na 8ª rodada. O campeonato está começando. Precisa desse desespero todo para tirar meio time? Eu entendo que o Dorival esteja fazendo os seus testes assim, mas porra, vai ter um mês para treinar, hein? Daqui 4 jogos do Brasileiro, vai ter um mês para treinar. Então, nesse momento em que ele tá assim, tipo... deixa eu botar no jogo aqui. Nesse momento em que ele tá fazendo todas essas trocas, essas mexidas, não tem como eu analisar o time, né, gente? O que eu vou esperar do time? Uma hora é o Matheus Bidu, outra hora é o Angelelli, outra hora é o Charles, outra hora é o Alex Santana, outra hora é o Maicon, outra hora é o Ranieri, outra hora é o Félix Torres, outra hora é o Choca, outra hora é o André Ramalho, outra hora... Porra! Então, assim, tá muito, muito, muito difícil de entender o Corinthians do Dorival. Eu sei que é cedo ainda, é muito cedo, ele recém chegou, só que ele foi contratado por um motivo. Porque a gente estava percebendo que com Ramon Dias, o Corinthians tinha batido num teto, tinha chegado num limite. Ele não estava encontrando mais soluções com ausências como do Garro, sem pontas para ele poder fazer um outro tipo de jogo, com outro repertório. Então, assim, chegou um momento que ele esticou a corda no Paulista, usou uma estratégia brilhante, conseguiu ganhar o campeonato, lindo. A partir de agora, vem aquele desafio de você subir a régua. E aí, quando eu falo a gente, né, eu falo a gente, torcedor, os jornalistas e o próprio clube entendeu. Falou, cara, daqui os caras não vão seguir, vão trocar. E trocaram, acho que no momento positivo, a família Dias saiu de uma maneira bacana, os caras homenageados, ganharam o título paulista, uma recuperação bizarra no passado, lindo, tudo certo. E agora? Aí você traz o Dorival Júnior,
que eu apoiei e tal, tá tudo certo, tal, e tá começando o trabalho. E tem algumas coisas positivas, assim, né? Hoje ele relacionou o Kaique, sabe? Ele tá conhecendo o elenco, tudo isso tá tudo certo, gente, tá tudo certo. Mas assim, vamos lá, né, Dorival? Vamos lá, você não tá começando a temporada. Você não tá, tipo, na quinta rodada do Paulista, que dá pra você ficar testando, tipo assim, deixa eu ver qual é o time que eu tenho pro ano. Não, nós já estamos em maio, cara. Metade de maio, 15 de maio. Já caiu da pré-Libertadores, já tá na Sul-Americana, já tem que jogar a vida na Sul-Americana e não tá jogando. Tá cumprindo tabela na Sul-Americana. Uma vergonha que o Corinthians faz na Sul-Americana. Cara, é um tapa na cara do torcedor que sim, quer ver o Corinthians brigar por todos os títulos. Ah, mas não tem elenco para isso? Porra, com uma folha salarial de mais de 20 milhões de reais, com o que investe, eu vou dizer que não tem elenco? E aí não tem elenco para passar em primeiro num grupo que tem América de Cali, Racing do Uruguai e Huracan da Argentina? O Corinthians não tem elenco para... Eu não estou dizendo para ser campeão da Sul-Americana, mas para chegar em primeiro num grupo que tem esses 3 times. Gente, a Sul-Americana, eu valorizo esse título, tá? Eu acho que título é título. Agora, a Sul-Americana, para o nível do continente, ele é inferior, vamos combinar. Ele é inferior. Então, o que você tem que fazer? Você tem que passar com o pé nas costas. Mesmo jogando brasileiro no fim de semana. Então, o Corinthians na Sul-Americana tá ridículo, tá ridículo. Cara, é descabido a maneira como o Corinthians joga essa Sul-Americana, e mais do que esses jogos fora em casa também, diante do torcedor que vai lá à noite com chuva, pega trânsito, jogo às 7, jogo às 9 e não sei o quê, bota 40 mil para empurrar esses caras que jogam numa tiriça, numa preguiça sul-americana. Então, assim, o que eu tenho para dizer para você, torcedor, é que provavelmente, esse martírio vai acabar, não na semana que vem, mas daqui 2 semanas. No dia 27 de maio deve acabar. É o que eu acho que vai acontecer. Porque os caras não ganharam do Huracan em casa. Ganharam sofrendo desse Racing horroroso em casa. Ganharam sofrendo desse Racing horroroso fora de casa. Só empataram com a América de Cali. Vou achar que o Corinthians vai ganhar de 4-0 do Huracan no jogo da volta, que amenizaria o impacto para chegar nas oitavas de final de forma direta, passando por esse grupo aí que é inqualificável. Então, assim, eu não quero aqui dizer que daqui a pouco minimiza o fato de que o Corinthians tá com problemas ao dizer que o Corinthians não quis a Sul-Americana, como se era simples ele querer que pronto, ele classificava. Não é isso que eu quero dizer. Mas é que desde sempre o Corinthians, eu entendo, você gera uma expectativa pela Libertadores, de chegar na fase de grupos, tudo que os caras fizeram ano passado para chegar num G8, G9 lá, né, para classificar na Libertadores depois de 9 vitórias seguidas. Eu entendo a frustração. Aí, porra, Sul-Americana. Irmão, é o que tem para jogar. Então é isso, Fel, que aula do Chico Garcia, o Mano e o Banja também falando sobre essa vitória do Corinthians, mano, que futebol feio, que futebol horroroso, na moral, cara. Time reserva, o primeiro tempo ali, cara, constrangedor. O Dorival pegou e colocou 3 de uma vez no segundo tempo. Mano, parece que os caras... Mano, se não quer jogar Sul-Americano, esse time tá achando que vai ganhar o Brasileiro? Com essa bolinha, com esse elenco, tá achando que vai ganhar a Copa do Brasil? Desse jeito não vai, cara. É muito fraco o elenco do Corinthians. Mas quando tem uns 11 ali completinho, com o Garro e tal, todo mundo ali, cara, dá pra tentar competir, cara. Não é possível que aquelas 9 vitórias seguidas do ano passado foi em vão, cara. Não é possível. Então, cara, os caras, não sei, parece que mano, a Sul-Americana é um título importante aí. Joga a Recopa ano que vem e tal, dá uma graninha, né? Tanto quanto a Libertadores, Copa do Brasil, mas, cara, é o que tem. É o que dá pra jogar, é o que dá pra ganhar. Mas, claro, o Chico mostrando aí se chegar, se o Flamengo... Acho que o Flamengo não cai, não. O Flamengo passa na Libertadores lá. Mas aí pode ser que venha a Bahia, pode ser que venha Botafogo. Aí começa a ficar muito difícil. O Cruzeiro foi eliminado, né, da Sul-Americana, então é um a menos aí. Mas os caras não estão demonstrando vontade, mano. Você é louco, os caras jogam no Corinthians, cara. Pra jogar essa bolinha aí. Carrilho, pelo amor de Deus, cara. Entra, parece que tá morto todo jogo, tá andando, cara. O Thales Magno não consegue dominar uma bola.
Aquele meio campo ali, Alex Santana, Rian e Charles, que constrangedor, cara. Os piores meio campo que eu já vi com o Corinthians, pelo amor de Deus. Então cara, e domingo tem o Santos. Dá até medo dos caras entrarem dormindo no jogo contra o Santos aí e perder pro Santos em casa. Aí é pra acabar, mano. Aí é pra colocar pá de cal, aí é a torcida ir lá cobrar esses caras aí que, na moral, cara, não dá não. Perder pro Santos domingo. Mas, vencemos, é isso. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.